Olá, o Saúde Ativa está no ar, trazendo para você informações importantes sobre saúde e qualidade de vida. O nosso bate-papo hoje será com a doutora Fabiane Luiz, ela é ortodontista e odontopediatra. Vamos falar sobre a DTM, que é a disfunção temporomandibular. Vocês já ouviram falar? Também teremos uma dica de saúde, fiquem conosco. Doutora, seja bem-vinda ao Saúde Ativa. Muito obrigada, Dayana, pelo convite. É um prazer estar aqui. E falar sobre a DTM, como eu disse, é a disfunção temporomandibular. Eu acho que muita gente já ouviu falar, não entende. Queria que a senhora explicasse um pouquinho para a gente quais são os principais sintomas e o que é que as pessoas devem observar, doutora. Então, a DTM é uma disfunção que realmente traz uma queda na qualidade de vida das pessoas, né? Normalmente as pessoas têm dores na face, problemas na articulação, né? Alguns estalos podem aparecer, também dores no pescoço. E isso tudo afeta muito, né, a vida das pessoas, né? E às vezes a pessoa não sabe que tem esse problema. Esse é o maior desafio que a gente tem. A pessoa, ela procura otorrino, ela procura um neurologista, mas acaba encontrando o dentista por indicações depois de passar por vários profissionais. E é isso até que eu iria falar, porque quando a gente fala até na face, pode imaginar que seja algo relacionado ao dentista, o dente, mas quando a gente fala no pescoço, sim, a gente vai lá para o médico que é alguma dor muscular. As pessoas geralmente associam a uma dor muscular, né, doutora? Nesses quadros também pode aparecer a dor de cabeça, por isso que eles procuram um neurologista, né? E a dor no pescoço é porque está tudo interligado. Os músculos da face com os do pescoço, eles estão interligados e a gente precisa ter atenção a isso. Doutora, e quando a gente fala em idade, é um problema que se inicia na adolescência, depois de adulto, idoso, vocês conseguem avaliar e, assim, possíveis causas para o problema? Então, quanto à idade, a gente tem pacientes de todas as idades, né? A gente observa na clínica que as crianças, elas geralmente não têm esse problema, né? Sim. Mas pode acontecer, né? Normalmente adolescentes, adultos, né? Se sofrem mais com esse problema. Quanto às causas, é o seguinte, os pacientes que têm DTM, eles realmente usam mais a musculatura da mastigação do que deveriam. Sim. Então, eles fazem um apertamento durante o dia, né? Estimulam essa musculatura sem haver necessidade. Porque é importante a gente ressaltar que quando a gente está em repouso, os dentes têm que ficar separados. A gente não pode ficar em contato com os dentes quando a gente não está mastigando. O tempo todo os dentes assim, ficam separados. Junto, o de baixo de cima? Ficam mesmo separados. Sim. Observe o seu como está. Verdade. Né? Então, a gente só deve realmente juntar as duas arcadas no momento da mastigação. Esses pacientes que sofrem desse problema, eles normalmente apertam muito os dentes. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, eles acionam a musculatura da mastigação sem haver necessidade. Entendi. Isso por um grau de tensão, ou também pode acontecer de usar a mais essa musculatura à noite durante o sono, fazer o bruxismo. Então tem vários aspectos que a gente tem que levar em consideração. Falando até assim, eu só imaginei até uma questão que a senhora disse, observa muito, que a gente trata muito aqui no bate-papo com diversas especialidades, que é a ansiedade, o estresse que a gente está vivendo, né, doutora? De forma assim avassaladora nos últimos tempos, essa cobrança exagerada de alcançar objetivos, né? A senhora observa que essa questão da ansiedade, inclusive, tem interferido nesse processo de as pessoas ao longo do dia, porque à noite ela acaba não vendo, mas ao longo do dia está com esse dente próximo ao outro que não é normal? Com certeza, o estresse tem aumentado muito na população, né? E eu que tenho quase 30 anos, né, de trabalho na odontologia, observo que ultimamente tem piorado muito, né? A questão da quantidade de pacientes que têm DTM. E às vezes eles nem sabem, como eu disse, né? Imagino. Até voltando para falar da sua profissão, doutora, que eu disse no início, a senhora é ortodontista e odontopediatra. Sim. Quando a gente ouve falar em odontopediatra, a gente imagina que é para trabalhar com crianças, né? Mas o ortodontista, qual seria a especialidade? Só para a gente também esclarecer para a população. A ortodontia é a especialidade que corrige a posição dos dentes, né? Melhora a face do paciente, melhora a oclusão, a mastigação, coloca os dentes na melhor posição. Então a gente usa aparelhos hoje mais modernos, como os alinhadores, né? A gente pode usar também o aparelho fixo, que é mais antigo,
Tem aparelhos removíveis que são usados em crianças, então uma gama muito grande de aparelhos, né? Sim. O que acontece é que nesse meio do caminho eu fiz uma capacitação, né? Do sistema MyoBrace, que é um sistema que a gente consegue detectar bem essa DTM, também a questão do ronco, né? E utilizar esses aparelhos para poder cuidar desses pacientes. Então, além de eu ser ortodontista e odontopediatra, eu também fiz essa capacitação que me ajuda muito lá no dia a dia da clínica. Então, seria um processo de tratamento para quem sofre com a DTM, seria isso, doutora? Isso, exatamente. Entendi. Eu vou falar um pouquinho, aparelhos? Como é o tratamento, né? O tratamento é o seguinte, primeiro a gente faz um diagnóstico preciso, né? Normalmente a gente usa o escaneamento das arcadas, que é aquela cópia digital dos dentes, né? A gente tira fotos do paciente, porque veja, o paciente com DTM ele tem muitas dores e ele tem uma face cansada. Então a gente precisa fotografar antes do tratamento, porque a gente vai ver uma melhora nessa face depois. Sim. Então vai fazer uma comparação. Claro, o exame clínico, radiografias, e aí a gente vai escolher o melhor aparelho para aquele paciente. A gente também costuma fazer uma parceria com uma fisioterapeuta para ajudar esse paciente a se adaptar ao aparelho. Porque muitas vezes o paciente está tão acostumado a estar apertando, estar naquela posição errada, e quando a gente coloca o aparelho, ele acha estranho. Então a fisioterapeuta entra como uma grande parceira para realmente relaxar essa musculatura e tornar mais fácil o tratamento. Doutora, hábitos do dia a dia, a senhora falando assim, tem pessoas, por exemplo, o certo para nos alimentarmos é sempre tentar mastigar dos dois lados. Tem pessoas que ficam só de um lado mastigando. Isso pode interferir em alguma coisa, né? Para que a gente possa, sei lá, futuramente ter esse problema da DTM? Então, quando os pacientes têm uma mordida assim unilateral, é normalmente porque eles têm uma mordida errada. Então a gente primeiro corrige realmente essa mordida, né? Não existe assim uma comprovação de que realmente a maloclusão vai gerar DTM, porque a gente vê vários pacientes com os dentes todos fora do lugar que não tem absolutamente nenhum sintoma, né? Então, o que a gente procura ver? Realmente é o paciente que faz o apertamento ou que tem algum distúrbio do sono, porque a pessoa que não dorme bem, ela acaba também tendo dores. Então, está tudo integrado, certo? E quando ela está dormindo, ela está inconsciente. Né? Ela é interrompida pelo bruxismo durante a noite. O bruxismo é uma tentativa da pessoa respirar melhor durante o sono. Existe um disparo do cérebro, olha, não estamos respirando bem, né? Faça o bruxismo para poder melhorar. Então o paciente começa a ranger inconscientemente e nisso ele está ativando a musculatura dele. Então está tudo interligado. Aquela pessoa que ronca, ela pode ter dor. A pessoa que tem dor, né? Não dorme bem também. Então tudo isso a gente tem que prestar atenção. O aparelho é usado durante o dia, de 20 minutos a 1 hora, e depois o paciente coloca para dormir. E a pessoa ela pode ter bruxismo e não ter a DTM? O bruxismo pode também, pode ter, DTM? Só o bruxismo, pode. Entendi. Pode. Para as pessoas, esse tratamento, por exemplo, doutor, é um tratamento que dura muito tempo, é um tratamento com cura, é um tratamento que ela vai levar para a vida toda? Então, o nosso objetivo no primeiro momento é tirar o paciente da crise, como a gente fala, né? Porque quando eles nos procuram, ele já está muito afetado pelo problema. Então, a gente normalmente faz um tratamento por 3 meses, acompanha o paciente, né? Tanto na questão de verificar o que já teve de melhora muscular, né? O próprio relato do paciente. A gente também faz aplicações de laser para ajudar nesse processo, né? E a gente faz também os exames para poder detectar a melhora, tá? O escaneamento, a gente também pode usar uma polissonografia, que é o exame do sono, onde a gente detecta que houve uma melhora. Então, tudo isso está aliado à odontologia hoje. É muito bacana a gente poder atuar na saúde do paciente como um todo, e não só a boca. Entendi. É interessante mesmo porque eu vejo que há necessidade de uma série de coisas e de avaliações. Não é um diagnóstico que você faz, aqui, você vai talvez ser medicado, é isso. Vocês ficam acompanhando para ver a evolução do paciente. Exatamente, né, não só entrega o aparelho, né? A gente vai fazer a entrega do aparelho, o paciente vai para a fisioterapia, a gente tem esse feedback da fisioterapeuta, né? E vai acompanhando no consultório essa melhora. Normalmente, depois de 3 meses,
ou o paciente continua ainda com consultas avulsas, né? Por mais um tempo, no máximo 6 meses, e depois ele continua usando o aparelho. Mas ele vai melhorando. Então, por exemplo, eu sempre falo para eles, você vai viajar, você está sem estresse, né? Porque como a gente falou, o estresse, né, contribui muito. Sim. Então você vai viajar, você está tranquilo, leve seu aparelho, mas não use. E verifique se você vai ficar bem. Entendi. Né? Entendi. Então, normalmente, no momento de viagem, eles conseguem ficar sem o aparelho. Né? Só que a DTM ela está muito associada ao estresse. Então, quando o paciente retorna para o dia a dia dele, é preciso que ele use para dormir, pelo menos. Nessa fase, depois, né, dessa fase inicial dos 3 a 6 meses, é importante que ele continue usando para dormir. Ô, doutora, uma curiosidade. Eu acho que até para quem nos assiste, às vezes sofre com enxaqueca, com dores de cabeça. Essa dor da DTM, ela sempre vem, por exemplo, eu senti a dor de cabeça, mas ela vem também associada a uma dor nessa região, ela vem solta. Porque até a gente fica alerta, eu sou uma pessoa que tem uma enxaqueca e assim, para mim enxaqueca é uma enxaqueca, né? Sim. De crises por conta do leite, de não beber água, de não me alimentar no horário, e a gente liga o botão. Será que a dor vem assim isolada? Ou ela sempre se vê no pescoço, mas ela vem na região? Se vê na cabeça, ela vem na região? Até para a gente esclarecer. A dor de cabeça, ela vem geralmente nessa região temporal, porque aqui a gente tem um músculo da mastigação, que é o músculo temporal. Ele é muito grande, né? Ele está aqui nessa região, de um lado e do outro, então o paciente, quando ele aperta muito, ele vai acionar o temporal. Sim. Normalmente ele acorda com dor de cabeça. É um dos maiores sinais de que a gente está com a DTM presente. Tá? Ele acorda com dor de cabeça. Às vezes, ao longo do dia, ele pode ter também. Conforme ele for apertando, utilizando essa musculatura, também pode ter. Mas é muito significativa essa questão de acordar com dor de cabeça. Quanto à enxaqueca, ela pode ter realmente outros fatores. É bom investigar com o neurologista, né? Sim. Fatores hormonais, mulheres na menopausa, isso tudo a gente tem que checar. Normalmente eles relatam uma dor de cabeça. Pode ser uma enxaqueca também. Acordei com enxaqueca, também pode ser. E depois ao longo do dia vai diminuindo. Isso acontece porque a paciente passou a noite toda dormindo mal, né? Utilizando essa musculatura além do necessário. Então, é por aí. A DTM, ela está associada à dor ou há uma forma de prevenir? Por exemplo, como até falando, né, da busca do especialista sempre, que a gente sabe que dentista é um médico que muitas pessoas têm medo, né? Sim, sim. Hoje a gente fala, inclusive, que a tecnologia evoluiu muito porque a gente tinha medo de ir ao médico por conta daquele barulhinho, da questão de dor, anestesia hoje, você não sente dor, o barulho é quase zero, né, doutora? Sim, sim. Mas há uma forma, eu vou visitar regularmente para ver os meus dentes, para avaliar e para prevenir a DTM ou não. Ela vai chegar e ela vai vir sempre associada à dor, doutora? Então, seria bom que todo profissional da odontologia pudesse também avaliar a musculatura do paciente que chega, né? A gente fazer a palpação, porque a gente tem um músculo grande aqui, a gente tem músculos aqui embaixo, a gente tem esse temporal que eu falei. Então é muito bom o profissional checar, fazer a palpação para sentir se essa musculatura já está muito tensa e já orientar o paciente. Olha, você se pega apertando muito os dentes durante o dia, tem que tomar cuidado com isso, né? Existe um aplicativo no celular que lembra as pessoas, desencoste os seus dentes, né? Quem trabalha muito no computador, fazer aquela ginástica laboral, né? Para poder soltar a musculatura do pescoço, ajuda bastante, certo? E também, como prevenção, a gente sempre orienta a fazer a higiene do sono, porque hoje em dia, essa questão de você estar usando a internet, vídeos curtos, né? É muita aceleração no momento em que a pessoa tem que estar mais relaxada para dormir. Sim. Então, principalmente adolescentes, a gente vai orientando, olha, é muito perigoso essa questão de ficar no celular logo assim no momento de que vai dormir. Então, precisa da higiene do sono, né? Colocar o quarto escuro, né? Se possível, quer assistir alguma coisa, que seja televisão, né? Ou um vídeo longo, que tenha começo, meio e fim, você me entende? Porque aqueles vídeos curtos, eles são muito rápidos, né, dinâmicos e a cabeça fica acelerada. Né? Então é importante, olha, a senhora está falando, é uma dentista, mas está falando de uma coisa que é qualidade de vida. A gente acha que fica ali nos vídeos curtos, geralmente, né, nas redes sociais, e aquilo ali vai me ajudar a dormir. Exatamente. E como a senhora disse que são rápidos, curtos, não, pelo contrário, acelera e você fica e quando se vê madrugada, e você tenta dormir, é tarde, acorda, e é um processo que o dia vai ficando cansativo, e a tendência é essa, é você trabalhar. Os vídeos curtos, eles liberam muita dopamina.
dopamina. Então, a gente sente um prazer em estar assistindo. É por isso que eles deixam a gente ali no momento de ficar vidrado na tela, né? Só que libera a dopamina e a gente fica um pouco dependente dessa dopamina. Então, a gente precisa buscar outras formas de liberação de dopamina, né? Então é isso, realmente tem que fazer essa higiene do sono, é muito importante. Muito. Eu tenho outras dúvidas ainda, mas a gente vai para um breve intervalo. Já já voltamos, fiquem conosco. Estamos de volta com o Saúde Ativa. Hoje o nosso bate-papo é com a doutora Fabiane Luz. Estamos falando sobre a DTM, que é a disfunção temporomandibular. Se vocês perderam o primeiro bloco, não tem problema algum, vai lá no nosso canal do YouTube, coloca Câmara Municipal de Aracaju. Você pode assistir a reprise deste programa e de outros. Semanalmente a gente traz aqui um profissional da área da saúde para esclarecer uma dúvida para você. Doutora, tiramos algumas dúvidas no primeiro bloco, mas eu queria saber se a DTM ela também pode afetar outras partes do corpo, nessa questão para além da dor. A senhora falou que fica aquele rosto cansado, né? Possivelmente daquele movimento repetitivo de ranger um dente no outro, mas também a questão de postura, outras interferências também que a senhora observa? Sim, a gente observa, por exemplo, pacientes que são respiradores bucais, né? Quando eles têm a DTM associada, é o paciente que respira pela boca constantemente, né? Ele tem sim uma alteração na postura, né? E por conta dessa respiração bucal, altera todo o sistema orofacial, né? A musculatura fica alterada, enfim. E aí o bruxismo pode aparecer durante o sono. Então, nesses pacientes, a gente vê realmente, são pacientes mais curvados para frente, porque eles tentam compensar esse problema de ficar respirando o tempo todo pela boca, e eles giram um pouco a mandíbula para frente, tentando melhorar a respiração, né? E aí eles realmente colocam os ombros para frente e ficam um pouco curvados, né? Inclusive, quando a gente vê em crianças, essa melhora, né, da postura, depois que a gente coloca o aparelho, né, desse sistema, que é um aparelho miofuncional, vai tratar a função, vai tratar os músculos, e a gente vê a melhora da postura. Esse aparelho até que, inclusive, a senhora está falando, é uma coisa recente, doutora? Essa tecnologia ou já tem alguns anos? Não, esse aparelho ele já tem um tempinho, tem mais de 25 anos né, no mercado. Agora ele é uma tecnologia australiana, então chegou no Brasil para a gente, não tem realmente muito tempo, né? Então eu mesma trabalho com essa tecnologia desde 2018, mas eu já sei de colegas que já começaram antes a tratar com esse tipo de aparelho, né? Então já tem bastante tempo. Agora é uma tecnologia realmente fantástica, muito interessante. Quando a gente fala de tratamento, a senhora citou aqui o que é feito, mas assim, o tratamento ele acaba sendo igual para todos os pacientes, ou a senhora precisa avaliar, por exemplo, a questão da idade, de quanto tempo isso vai acontecendo, da intensidade da dor, e a senhora vai enquadrando ali o paciente, né, dentro das necessidades dele, doutora? Sim, a gente pode, com certeza, individualizar. Por exemplo, como eu disse, esse aparelho o paciente vai usar um pouco durante o dia e depois colocar para dormir. Sim. Mas aquele paciente que, por exemplo, frequenta muito a academia, né, e sente que na hora de fazer o treino, executar o treino, ele começa a apertar os dentes, a gente pode fazer para ele uma placa de bruxismo, né? A placa de bruxismo é o que a gente tinha antes para tratar a DTM, era o único dispositivo que a gente tinha para tratar a DTM. Sim. Então a gente utiliza essa placa para proteger os dentes durante o dia. A placa de bruxismo ela também relaxa um pouco, né, a musculatura da face, mas ele não mexe, a placa de bruxismo ela não mexe em língua, posição de lábios, de bochecha, o que esse outro aparelho já faz. Então o outro aparelho é mais completo. Mas a placa, por exemplo, a gente pode individualizar. Aquele paciente que treina e fala, olha doutor, eu estou conseguindo realmente não apertar, mas durante o treino eu não consigo. Então é um momento da gente entrar com a placa. E nesse momento a gente individualiza. Aquele outro paciente, por exemplo, que trabalha muito no computador e fica estressado quando está no trabalho, no computador, ele realmente, durante o uso do computador, eu aperto mais. Então a gente faz uma placa para ele. Entendi. A gente dá uma protegida durante o dia em todo o sistema. E eu iria até perguntar isso para a senhora, doutora, de que forma segura o paciente ele pode em casa aliviar essa dor? A senhora está respondendo que
é justamente isso, vai de acordo com a necessidade de cada um e quando a dor vai vir. Além dessas placas também, a senhora acaba assim, passando medicações que podem aliviar a dor, elas também contribuem, né, para esses momentos assim, porque é claro, o paciente em tratamento ele não vai sentir a mesma dor, né, por tanto tempo como ele sentia antes de visitar o consultório da senhora. A gente pega alguns pacientes que chegam no consultório realmente com dificuldade de abrir a boca, dificuldade de mastigar, muito séria. Nesses casos, quando a dor é muito intensa, a gente precisa entrar com a medicação. Entendi. A gente também sugere bolsa de água quente, né, no local do pescoço, da musculatura da face que mais incomoda, né? Mas isso tudo acaba tendo um efeito paliativo, né? A gente até fez uma listinha aqui se alguns movimentos no dia a dia podem contribuir, inclusive, para a chegada da DTM ou para o aumento da dor, que é mascar chiclete, roer unhas, apoiar queixo na mão, assim. Isso aí pode contribuir, pode gerar, porque eu conheço pessoas que vivem com chiclete 24 horas naquele processo de mastigação. Isso pode gerar um problema maior? Então, para pacientes que têm DTM, a gente pede que não use o chiclete, né? Porque o chiclete, ele vai realmente acionar a musculatura da mastigação o tempo todo, entendeu? Então, se aquele paciente já aperta além do necessário, se ele usar um chiclete, ele está aumentando o apertamento, né? E, por exemplo, roer as unhas também é terrível, porque força a mandíbula a chegar para trás, né? Quando a gente coloca a unha entre os dentes, acaba que a mandíbula fica um pouco para trás, e isso também comprime a articulação, né? Sim. E vai piorando o quadro, tá? Apoiar o queixo muito também coloca a articulação, né, sob pressão. Tá? Doutora, em algum momento isso pode se tornar cirúrgico, o processo da DTM? Assim? Existe sim, cirurgia da ATM, que é a articulação temporomandibular, né? É a articulação que faz a gente abrir a boca, falar, né, mastigar. É uma articulação que fica aqui próxima ao ouvido. Em casos muito graves, a gente tem que realmente encaminhar para o cirurgião para realizar a cirurgia da ATM, da articulação. Entendi. Trazendo até para a questão da idade, a senhora observa isso também em idosos? O problema da DTM que ao longo da vida não teve, mas quando idoso, que até a gente tenta falar mais sobre os idosos, porque em muitas pautas e muitos especialistas vêm, a gente fala muito sobre a criança, sobre o adulto, e muitas vezes os idosos eles ficam esquecidos, porque eu estava até conversando outro dia com um psicólogo aqui, uma psicóloga, e a gente falando sobre o idoso que é mais calado e as pessoas entendem que é normal, porque quando ele fica mais velho, ele tende a ficar mais quietinho e às vezes ele está passando por um problema ali, um cuidado maior com a saúde mental e os familiares não percebem, né? Mas assim, em relação à sua área, a senhora também observa isso ou é um número muito reduzido? Olha, a DTM ela aparece em todas as idades. Eu tenho pacientes idosos, tenho adolescentes, adultos, crianças, todos. Não tem? Não tem idade. Não tem isso, é uma observação mesmo se há uma queixa de dor, né? Exatamente, doutora? Entendi. E a gente precisa sempre também olhar essa parte respiratória, né? Porque, por exemplo, um idoso, se ele passou a vida toda respirando mal durante a noite, só vai agravando. Então pode isso aparecer na fase, né? De ser idoso, entendeu? Entendi. Doutora, a gente vai agora só assistir uma dica de saúde e já voltamos. A importância do acompanhamento nutricional. Uma dica muito importante é a gente saber que o acompanhamento nutricional é importantíssimo para a nossa saúde. Aquela plano alimentar, aquela dieta que é feita para uma determinada pessoa não vai ser igual para outra. Então a gente precisa ter um acompanhamento, né, dependendo das nossas comorbidades, dos nossos sintomas, e ter um acompanhamento adequado de exames laboratoriais para ver quais as deficiências que a gente precisa melhorar. Então tem acompanhamento nutricional durante o ano. A gente estava aqui no intervalo falando sobre um caso de um paciente que eu queria que a senhora relatasse. Parece que ele não sabia que tinha um problema, né? Conta pra gente. Ontem a gente atendeu um paciente de 19 anos que nos procurou perguntando se precisava usar aparelho. Quando a gente observou, né, a mordida perfeita, né? Mas logo ele relatou os sintomas de dor nessa região. Eu fiz a palpação, realmente o músculo muito tenso.
E aí a gente foi conversando para saber o dia a dia dele, né? E ele realmente relatou que apertava muito os dentes durante o dia, né? Como uma forma de remover um pouco o estresse, né? Então eu expliquei para ele que o tratamento não é ortodôntico, é um tratamento para DTM, e ele ficou muito grato, porque ele não tinha a menor ideia, né, de que esse desconforto era essa disfunção, né? Ele achou que precisava usar aparelho para melhorar a posição dos dentes. E é importante falar também que essa disfunção, ela também tira os dentes do lugar. Então, às vezes, o paciente procura por isso, certo? Esse paciente, ele tinha oclusão, digamos, quase perfeita, mas a gente observou aqui os incisivos inferiores um pouquinho fora do lugar, né? Em um paciente que nunca usou aparelho. Dentes quase perfeitos. Ele tinha realmente um pouquinho os dentes fora do lugar, e eu disse para ele, olha, são dentes de raiz muito fina, então se você faz muita força em cima, eles acabam saindo um pouquinho do lugar, né? Imagina, todos os dias fazendo essa força em cima, né? Acaba tirando os dentes do lugar. Então, às vezes o paciente procura por isso, meus dentes saíram do lugar, Sim. Né? Eu queria saber o que está acontecendo, se eu tenho que usar aparelho de novo. Mas, doutora, qualquer dentista, ele pode tratar DTM? Ele está Qualquer apto? um. Então, assim, é importante até esse alerta, porque olha que observação interessante que a senhora fez, que esse olhar cuidadoso vai tratar o paciente da forma correta. Sim. Porque talvez se fosse a queixa do aparelho e só fosse inserido, sem essas outras coisas que a senhora falou que realiza o tratamento, ele continuaria com o mesmo problema, não é isso? Sim, exatamente. Então, esse olhar cuidadoso é muito importante, doutora. É um olhar amplo, né? A gente não pode só, hoje em dia, pensar no profissional dentista só como uma pessoa que trata os dentes, né? A gente está tratando uma boca que está no indivíduo, né? Que ele se estressa, ele pode dormir bem ou mal, né? Ele tem os hábitos dele, né? Como trabalhar muito no computador, ficar muito no celular, tudo isso a gente tem que estar atento. E não só, o dente é qualidade de vida, é onde a gente mastiga o alimento que... Por exemplo, você não mastigar bem, né, doutora? Pode gerar outros problemas. Pessoas que não frequentam regularmente também o médico, o dentista, podem ter problemas, inclusive infecções. Quando a gente imagina um dente está infeccionado, a gente diz é um dente, né? Não associa que é uma infecção e que pode gerar outros problemas. Que, inclusive, a gente só saindo um pouco da DTM nessa questão da visita regular, doutora, né? O dentista é uma coisa que deve ser feita. O que é que a senhora indica a cada 6 meses, anualmente? Porque não é legal, na verdade não é legal, não deve ser feito a visita apenas quando há uma queixa, né? Porque quando há uma queixa já tem um problema ali instalado. De que forma deve ser feita essa visita? O ideal hoje em dia é a gente individualizar. Tem pacientes que têm que ir ao dentista de 3 em 3 meses, outros de 6 em 6. E alguns que têm a higiene bucal muito boa, não tem nenhum problema de saúde, a gente pode deixar 1 ano sem ver. Entendi. É um paciente que não tem disfunção, um paciente que cuida bem da higienização, né? Tem uma alimentação boa, inclusive crianças. Hoje em dia, a gente pode liberar a criança por 1 ano. Então, é bastante individualizado. Porque tem pacientes, por exemplo, com problemas sérios de gengiva, que eles não podem ficar sem o dentista mais de 3 meses. Eles precisam estar fazendo a raspagem, né, periodontal, que a gente fala, realmente com mais frequência, tá? E o importante também falar, outra coisa que eu lembrei, esse apertamento dos dentes pode causar retrações na gengiva. Então, às vezes, o paciente também procura por isso. Olha, eu estou com meus dentes sensíveis, né? Então, quando a gente vai avaliar, a gente tem duas opções para pensar em dentes sensíveis. Ou o paciente escova muito forte, ou o paciente está tendo uma parafunção, ele está apertando muito e a gengiva está saindo um pouco do lugar, expondo a raiz. É mesmo, doutora? Gente, é muito mais sério do que muito mais sério. Então ele procura, às vezes, olha, meus dentes estão sensíveis, eu estou sem conseguir tomar um sorvete, uma água gelada. E quando a gente vai ver, ele tem apertamento. Ele tem um apertamento. Quando a gente fala do cuidado, eu sempre trago a mesma dúvida, porque cada um diz uma coisa e a senhora fala assim, às vezes o paciente esfrega muito. Tem pessoas que escovam os dentes e acham que para ficar limpo ele tem que ficar horas ali naquele movimento, porque senão não está limpo. O que a senhora aconselha, inclusive? Eu sei que vai depender de cada um, mas a gente vai na farmácia comprar, tem escova macia, média, muito dura, né? E a gente fica ali na dúvida, eu imagino, a macia não limpa, né? A média está no meio do caminho, eu acho que aquela mais dura limpa mais, né? O que a senhora aconselha para a gente?
Então, a gente sempre recomenda a escova macia para escovar os dentes. A escova dura, ela é para escovar prótese, né? Então, quando o paciente usa prótese removível, ele precisa da escova dura para fazer uma boa higienização fora da boca. Eu acho que vai ter um monte de gente indo na farmácia agora, doutora, eu sou uma delas. A escova média é porque a gente às vezes precisa de uma transição. Aquele paciente está tão acostumado a usar uma escova mais dura, então a gente usa uma média para ele fazer a transição para macia. O ideal é a macia. Porque tem também pacientes que a gente fala, ó, vamos usar a macia, ele não consegue. Não. Ele não consegue porque ele está muito acostumado com uma escova dura. É verdade. Mas a escova dura, ela prejudica a gengiva, né? Pode dar a sensação de que limpou mais, mas assim, a escovação, ela é técnica. Então, a gente sempre, como profissional da saúde, eu preciso sempre ensinar o paciente a fazer a correta escovação, né? Basicamente, é importante que os pacientes estejam atentos ao que ele está fazendo. Não está usando o celular próximo, Doutora, entendeu? E escovar os está na casa de dentes, toda a população. né? Porque a gente tem que, por exemplo, ter uma ordem. Vamos escovar os dentes inferiores primeiro, tudo por fora, todos por dentro e depois na face onde mastiga. Aí eu escovei a arcada inferior, depois eu vou para a superior, tudo por fora, tudo por dentro e onde mastiga. Dessa forma eu consegui fazer a higienização total da boca. Se eu fizer, como as pessoas fazem na novela, algum cantinho assim vai ficar sem escovar todas as vezes. E o movimento, doutora, seria este movimento, esse aqui, qual seria? Então, a gente pode, para pacientes adultos, pode ser o movimento de vai e vem, né, na região entre o dente e a gengiva, né, ou pode ser o movimento assim, que a gente chama, né, vassourinha, né, coloquialmente. Então, tem essas duas técnicas. Essa de bolinha é mais para criança pequena. Então, a gente pede para ela fechar a boca e ela vai fazendo as bolinhas e ela vai conseguindo ela mesma melhorar a técnica dela de higienização, entendeu? Então, é interessante nesses aspectos. Gente, eu estou fazendo tudo errado. A pessoa aqui atrás também dizendo assim, eu estou fazendo errado. Doutora, mas assim, para a gente finalizar, eu queria só saber sobre a questão do fio dental também, que é outra dúvida. As pessoas, elas se alimentam, imaginam que tem que escovar, almoçou, escovar. No lanche eu preciso escovar também. E também o fio dental funciona assim ou não? Eu uso uma vez ao dia, só para a gente saber, porque tem gente que tem essa pausa, toma café, lancha, almoça, lancha, e cada pausa, assim, de se alimentar, ela quer usar, né, quer escovar e quer usar o fio dental, é isso mesmo? Então, a gente tem, o ideal é que a gente escove, né, de 2 a 3 vezes por dia, muito bem, passe o fio dental, né, aquela pessoa que não tem o hábito do fio dental, ela pode passar antes de dormir, mas a gente tem que ver se ela vai ter gengivite, então pedir para ela passar fio dental mais vezes, porque veja, se a pessoa só usa a escova, ela deixa de limpar cerca de 30 e poucos % das faces dos dentes. Então a gente limpou por fora, por dentro, como eu falei, mas fica ainda alimentos entre os dentes. Sim. Então, outra recomendação importante, nos lanches, evitar alimentos açucarados. Por quê? Normalmente depois do lanche a gente está tão envolvido no trabalho, nas nossas atividades, que a gente não escova. Não. Então, principalmente para as crianças, eu como odontopediatra, eu sempre converso com as mães, olha, vamos evitar alimentos açucarados no lanche. Quer comer um açúcar, uma coisa, um bolo, alguma coisa, depois do almoço, porque aí vai escovar, né? E passar o fio dental quando realmente tiver contato com doce, porque realmente piora a questão de poder gerar uma lesão de cárie. Doutora, agora de fato para encerrar, fala para quem nos assiste, que sofre com o desconforto, que está aí passando e se identificou inclusive pedir à senhora esse alerta de que as pessoas não se automediquem, porque a gente sabe que às vezes vem a dor, o desconforto e na correria, não, eu não tenho tempo, não, porque o meu vizinho está passando pelo mesmo problema, é aqui um remédio que ele tomou vai ajudar. Fala para quem nos assiste que não, falar da importância e esse acalento para quem está passando pelo problema, que é a solução. Então, se você tem dor de cabeça frequente, acorda com dor de cabeça, tem dores aqui na musculatura, né, da face, tem estalos, até mesmo zumbido no ouvido, tudo isso, né, dor no pescoço, como eu falei, tudo isso pode ser DTM. Então, é importante, se tiver esse desconforto, estiver atrapalhando a sua vida, o seu dia a dia, que procure o profissional dentista para o correto diagnóstico e tratamento.
Doutora, muito obrigada pela sua participação. Obrigada a você pela oportunidade. Até uma breve oportunidade para a gente falar também sobre outras coisas, Com certeza, né? estou à disposição. Coisas. Em breve, Saúde Ativa estará de volta trazendo para você informações importantes sobre saúde e qualidade de vida. Até lá!